inferninho nessa nossa cidade. Bom, é Jack Kirby, né? É nesse clima de inferno que a gente vai gritar. É Jack Kirby! O único quadrinista aí que já existiu na Marvel. Ele é o cara que, porra, ele tá batendo aqui forte comigo, ele sincronizou meu TDAH. E aí rolou um super foco nesse ser humano aí, incrível. É foda, né? Focou em uma pessoa, né? Não é em um assunto. Mas eu tenho isso às vezes eu jogo, mas eu lembro da época que eu tava viciado no Fruciante. Eu falava, é só ele que existe no mundo. É um cara que eu queria ter conhecido mais tempo atrás, mas eu passei muito tempo, né? Desdenhando de herói e tal. E aí eu vi, tipo assim, um universo que eu falo, pô, é um gênio. E é um gênio. É um cara que ele merecia estar em todos os lugares e muito respeito. E ele tem muito respeito hoje. Sim. Mas ainda estamos, né, caminhando pra trazer esse nome à tona aí, né? Esse vídeo vai ser um pouco diferente, né? Sim. Porque a gente vai falar do quadrinho, né? Que é a biografia do Jack Kirby. Sim. A épica biografia do rei dos quadrinhos, Jack Kirby. Isso. Mas a gente vai abordar principalmente as coisas que ele criou, não tanto a história, porque a história é a vida do cara, pô. A gente vai focar da vida do cara mesmo. Eu acho que, primeiramente, a gente é o Antiplano. Eu sou o Luiz. Eu sou o Henrico. E a gente é o Antiplano. O único canal de cultura nerd do mundo. Cultura nerd é foda. E a gente queria muito falar desse personagem super importante pra cultura pop, mas muito importante pra cultura em geral, eu acredito. Porque ele é um cara que literalmente, se hoje em dia a gente tem herói, é ele. Se hoje em dia a Marvel conseguiu octilhões de dinheiro, é porque um dia ele pagou $25 aí pro Jack Kirby. E eu acho que assim, é literalmente no sentido que se não tivesse o Jack Kirby feito, era uma língua morta o mundo dos quadrinhos hoje em dia. Provavelmente, tipo, ia ficar tudo na mão do Steve Ditko, que não era um cara muito acessível, né? E eu acho que mais que isso, eu acho que as coisas iam meio que largando a mão mesmo, as coisas iam morrendo mesmo. Certeza. Não ia ser uma mídia que ia ser tão explorada e ia ser hoje. Até porque, vamos falar um pouquinho do quadrinho, né? E aí, então, eu queria comentar também mais sobre a edição primeiro, pra depois a gente partir pra história. Só falar porque a ideia é a gente falar sobre o Jack Kirby e falar literalmente pra você com base na história. Que a gente leu, porque a gente não ia saber de nada da história dele. E esse vídeo é literalmente pra você que gosta da Marvel, mas não sabe tanto e quer saber por que aconteceu, quem é Marvel, como é que foi, as origens. E mais que isso, você que pagar pau pro Stan Lee. Conheceis a verdade vos libertará. Depois que você souber isso aqui, não vai ver mais com meus olhos, entendeu? É triste, porque às vezes é bom ficar no mundo da fantasia, dentro da caverna de Platão. O Stan Lee é tão bonzinho e tal. Tão bonitinho, todos os filmes lá, né? Não é. Ele é realmente um vilão e dá vontade de ir atrás dele lá embaixo. A Conrad lançou essa edição aqui, ó, que tá bem bonita. Muito legal. Muito legal. É desenhada e escrita pelo Tom Scioli. Eu não conhecia o Tom Scioli. Também não. Não sei se ele já fez algo pra Marvel. Não sei se ele fez, mas aqui atrás mostra o que ele fez, mas não são tão coisas tão famosas, né? E o legal do quadrinho é que ele vai desenvolvendo o traço e o jeito que ele desenha o Kirby de acordo com o ano que o Kirby tá, sim, né? Sim. Começa lá nos anos, sei lá, 30, que o Kirby era criança. O nascimento dele nasce em 1917, por aí. E aí vai mostrando um traço mais simples, aí vai ficando mais duro lá pelos anos 80 e tudo mais, até que chega no final, né? Mas é legal ver essa evolução, o jeito que ele desenha o Kirby também, o jeito que você tava falando, que é bem fofinho. Eu acho muito legal. Eu acho que o fato de você gostar muito mais do Kirby foi o primeiro contato com a biografia dele, de fato. Eu já tive contato em alguns vídeos, alguma coisa que eu tava pesquisando um tempo atrás. Inclusive, fica a recomendação pro quem tem alguns vídeos falando sobre a história do Kirby, é muito legal os vídeos dele. Mas foi a primeira vez que eu peguei a biografia mesmo dele pra ler. E eu acho que ele é muito mais afetuoso, você consegue ter um carinho muito mais pela imagem dele por ele ser bonitinho. Sim. Porque ele era um senhor normal. Era uma pessoa normal. Exatamente. Mas na coisa é quase um pum-pum, assim, sabe? Aquela coisa, figurinha bonitinha, no meio, tipo assim, todo mundo é desenhar meio normal, os rostos são normais. Só o dele que é meio, tipo assim, Turma da Mônica, tá ligado? Muito bonitinho. E também é o que a gente comentou, que é muito legal ele ter uma biografia e ela ser em quadrinhos. Lógico, né? Assim, porque a paixão dele, você vai lendo, é em quadrinho. Tipo, ele podia fazer desenho de qualquer coisa. Isso, eu acho ele muito legal. Ele escolheu ficar no quadrinho pra sempre. É uma pena um pouco que eu fico. A única coisa que eu gostaria nesse quadrinho é que eu gostaria que tivesse alguns momentos que não que ele referenciasse o Kirby na arte, porque eu acho que até o Kirby não gostaria disso, de que ficasse copiando a arte dele. E o estilo é muito próprio, é o estilo do rapaz. Sim. Os únicos momentos que vai referenciar a arte do Kirby é quando ele for mostrar os quadrinhos que o Kirby desenhou, e aí realmente é o mesmo traço. Só que eu acho que podia ter umas splash pages, umas coisas meio que forem importantes da estética do Kirby, sabe? Sim. Umas paginonas que é tipo assim, alguma coisa do Kirby. Mas não é isso o quadrinho. O quadrinho é uma biografia, e enfim, e ela é bem assim, bem padrão também no sentido. É aquela caixa em cima contando a narrativa, como se fosse o Kirby narrando, e em cima ou embaixo um desenho de alguma coisa que representa aquele texto em cima, né? Sim. Tem diálogos, mas é muito mais essa coisa como se fosse falas do Kirby. Ele vai assumir uma perspectiva de primeira pessoa mesmo, né? É como se o Kirby estivesse falando ali. E a primeira vez que eu peguei na mão,
Então eu abri assim, eu vi a quantidade de texto digno de Jack Kirby, né? Que você pega o negócio do Kirby, tem um monte de texto, falei, putz, não vou ler agora, vou pegar quando eu tiver mais calmo. Mas é bem tranquilo de ler. É muito tranquilo. É bem dinâmico, não é... E é meio que aquela coisa, como é uma biografia, ela é meio fofoca. Então fofoca é gostoso de ler, você quer saber as coisas que vai... E aí você vai tomando partido. Ele é um totalmente partidário aqui no sentido, tipo assim, é a história do Jack Kirby, na perspectiva do Jack Kirby, e você vai, tipo assim, vai ficando tomando bronca das coisas que o Jack Kirby tá passando. E não só o Jack Kirby, porque ele tá do lado de um monte de artista que tá sofrendo igual ou pior, porque ele pelo menos teve uma visibilidade. Ele sempre foi, tipo, o fodão. Mas assim, fica a dica, eu acho que o quadrinho vale muito a pena, antes de terminar isso. Eu não tenho a do Luiz, mas eu fiquei muito interessado, e eu acho que pra qualquer pessoa que, tipo assim, gosta de quadrinho, e principalmente gosta da história da Marvel, gosta de herói, assim, e gosta do Kirby, tem que ter, porque ele é muito divertido. E eu acho que é realmente meio que, tipo, uma coisa bonita, essa resposta bonita, tipo assim, o Kirby ter uma biografia do jeito que ele gostaria de ter uma biografia, acredito eu, né? Triste dele não poder ter lido isso, né? Mas seria muito bacana, né? Também é muito legal pontuar que ele criou não só grande parte do universo da Marvel, mas ele também criou coisas extremamente importantes do universo da DC. O maior vilão da DC hoje em dia, pelo menos pra mim, é o Darkseid, que é uma criação totalmente dele. Tirando os... E o Thanos, que não foi ele que criou, foi o Jim Starlin, uma cópia do Darkseid. Eu fiquei pensando, tipo assim, ele só não criou Thanos, assim, né? Tipo assim, muito grande. E mesmo assim, foi o Jim Starlin, que é o cara que copiou o Darkseid. Que ele é bem descarado, assim, essa coisa daquele alienígena, enfim, né? Querendo destruir o mundo. Eu acho muito legal, o Kirby, tipo, é uma figura que ele é muito encantadora. Você vê como era uma pessoa, eu falo muito do Jodorowsky também, que é uma pessoa que tem uma mente muito pilhada, né? Que não para, o tempo inteiro ele quer criar, e lógico, e é muito foda porque ele é um cara que eu acho muito legal, porque você vai pegar outros artistas, muitos artistas foram continuando coisas do Kirby, né? E isso é legal, como cada artista foi tendo uma visão do que ele criou. Só que ele é um cara que ele criou. Isso eu acho muito louco. Não é um cara que, tipo assim, foi copiar. Ele teve muita influência, tanto é que no quadrinho vai falar várias vezes as influências dele. Tipo assim, os X-Men é literalmente um filme com o James Stewart, tá ligado? E aí, tipo assim, ele vai literalmente falar, essa ideia é legal, eu vou fazer minha ideia em cima disso. A Bíblia, tipo, mitologia grega, mitologia nórdica. Livro pulp, né? De ficção científica pulp, que acho que, tipo, nessa época dele era o que tinha, né? O forte, de né? Leitura era aquilo, leitura pulp. Mas vamos lá, qual que é a história desse homem? Tipo, como começa a vida desse geninho? Começa lá pra 1900 e poucos, muito pouco, ele, criancinha, vivendo como um pobre judeu nos Estados Unidos. A família dele é imigrante, eu não lembro se é austríaco, é algum país ali da Europa, né? Mas é uma família de imigrante, ambos os pais, e eu acho que eles se conhecem aqui nos Estados Unidos, que é muito comum também, né? Porque essas pessoas que vinham de países, normalmente elas costumavam se fechar. Viviam numa sociedade meio... daquelas e não é muito também porque eles queriam, porque a sociedade jogava eles pra um canto e eles ficavam. E eles também não falavam o inglês, né? Então o cara vai se fechar com o espanhol? Não, ele vai se fechar com alguém que é da própria língua, né? Então eles se conheceram no próprio Estados Unidos. E aí o Kirby desde cedo já tinha que trabalhar, né? Então ele começou a trabalhar num lugar que ele desenhava alguma coisa. Ele começou entregando jornal. Ele já começou trabalhando ligado com leitura e com desenho. Ele sempre foi muito fã de quadrinho, porque vai ter aquele boom dos quadrinhos no começo do século, né? E ele vai ter um momento que eu acho que é muito interessante no começo, que ele vai estar desenhando nas aulas de pintura dele, que você percebe que vai ser a paixão dele pelo lápis, que é muito importante na carreira dele. Que ele tá desenhando num carvão, não é carvão, mas é tipo eu acho que é tipo carvão, alguma coisa assim. E aí o cara fala, não, você tem que ter mais um tempo para as coisas surgirem. E ele quer fazer desenho rápido. Sim. E aí o cara fala, você tem que às vezes aderir a outro material. E ele pega o lápis vai se tornar a ferramenta dele, tipo assim, a espada dele ali, né? E tanto ele quer fazer as coisas que chega uma hora na época da Marvel dele que ele tá desenhando, sei lá, 15 séries. 15 é exagero, mas muitas séries assim ao mesmo tempo, tá ligado? Ele tá fazendo capa, ele tá desenhando série, ele tá fazendo quarteto, tá fazendo X-Men, Thor, bizarro. Hulk. E ele é um cara que ele nunca vai muito, que se fala que ele nunca termina a coisa, não é o nanquim, não é ele que faz nem o colorir. Sim. A brisa dele era montar aquela estrutura, né? Tipo assim, o desenho mesmo, a criação, a ideia, né? Tipo assim, trazer o que tá na mente pro papel. Ele não fazia a arte final e a cor. Também acho que se ele fizesse a arte final e a cor, não existia mais. Diminuir metade do que foi criação, né? Ia ser só o X-Men. Você vai ver, vai ser muita influência da mãe dele também. Ele fala um momento que a mãe dele era a pessoa que lia as histórias hebraicas, assim, aqueles mitos. A mãe dele vai influenciar ele, contar aquelas histórias, enquanto o pai vai ser uma figura distante, né? Nem cita muito. Não cita que o pai dele trabalhava na Alfaiate e era um cara muito duro, e um cara que, tipo assim, se demonstrava implacável, assim, muito do que o Coisa vai ser, e também vai representar um pouco na ideia dele ser uma figura dura que vai aguentar todas as coisas ruins da vida também, né? Outro negócio também importante falar dele é que ele, criancinha, saía na mão com as crianças da rua, né? Isso, ele era um garoto muito, tipo assim, ele tem uma energia muito grande ali, né? Era um menino que ele brigava, não é que brigava, mas ele tinha umas ganguezinhas de
rua, e ele não tinha desavença não, tipo assim... Ele partia pra cima mesmo e era isso, não tinha medo. Ele era um moleque porradeiro. Muito disso também vai ser lembrado nas obras dele, porque Sim. ele vai ter sempre muitas criações de crianças, grupos de crianças, então ele tem muita essa coisa forte da infância dele nos guetos ali dos Estados Unidos, né? E aí os anos foram passando, ele continuou trabalhou fazendo E já desde pequeno, ele já vai pro desenho. Não é que ele trabalhou com outra parada, ele trabalhou no jornal, mas não é que tipo assim, fui tal coisa, alfaiate, não, é desenho. Ele sempre entendeu que era isso, a parada dele. E aí foi evoluindo, ele começou a trabalhar no estúdio de animação do Popeye, ele fazia os desenhos interpolados, Sim. né, pra continuar o movimento. Ele passou a fazer os principais, né, em algum momento. Sim. E daí ele começou a entrar numas editoras de quadrinhos. Que seria o pré-Marvel, que era a Timely, que virou a Atlas, e aí virou a Marvel. E a história dele com a Marvel já é muito complicada, né? Desde o começo, que antes de ser Marvel, é sempre coisa de sai e volta, vai só, volta e briga. Ele enfim. começou o Capitão América lá com o Joe Simon, fez um tempinho, parou pra sair porque precisava de mais dinheiro, aí tava fazendo fila pra outra editora, aí não podia porque não queriam, e aí ele falava, então foda-se, tô indo embora pra outro lugar. Ficava nesse vai e volta. A vida dele vai ser uma eterna criação de mitos e tudo que tá naquela cabeça e sempre... Lógico, ele vai ter muitos momentos que ele vai... E o quadrinho ele vai ser bem legal, que ele vai falar quase tudo que ele fez mesmo, assim. Não vai poupar muita coisa, não. Mas ele tem muita coisa que ele criou que não fez sucesso, mas muita coisa que ele criou e foi absurdo sucesso e não vai ter dinheiro pra ele. É tipo assim, o tempo inteiro, a maior briga da vida dele é essa. Ele criou as paradas da cabeça dele, ali, com o John Simon, por exemplo, Capitão América, e ele nunca teve merecimento daquilo, tanto tipo, pro ego dele mesmo. Assim. Um mérito de, tipo assim, eu fiz isso. E dinheiro. Dinheiro nunca apareceu, virou filme, virou a porra toda e nunca teve dinheiro. Exatamente. Tanto pra ele quanto pros filhos. Tanto que tem uma hora muito impactante que também aconteceu isso com os criadores do Superman, né? Que aparece que ele vendo a carta que os caras do Superman fizeram porque ia lançar o filme e eles não iam ver. Sim. Aí saiu uma carta explicando o motivo. E o do Superman também são bem fodidos também, né? Sim. Porque eles são personagens que, tipo assim, criaram um dos maiores personagens e não tiveram mérito nenhum também. O do Batman também foi uma ideia meio roubada também, né? Que eram 2 criadores e só um ficou com mérito também. A indústria do quadrinho é isso. Toda a indústria também, cinema tem isso, mas a do quadrinho parece que é tipo assim, é horrível, regra, né? É tipo assim, é um monte de cara trabalhando que nem peão lá e não recebe mérito nenhum. E aí vai evoluindo, ele vai criar o Capitão América e ele fala muito legal que quando eles criam o Capitão América, eles já tinham criado alguns heróis juntos, eles sabiam que era sucesso. Tipo assim, porque o Capitão América ele é criado em 41, né? Então aí a guerra tava tipo assim, pipocando no máximo, então ele vem com uma representação dessa força americana contra o mal, que seria o nazismo ali da época. Tem uma parte até interessante, que isso que a gente falou de ter mérito e não sei o que, não sei o que lá, que rola até uma tentativa de processo por causa do Capitão América, né? Sim. Porque o criador do grande Homem Escudo, né? Exatamente. Quem é o Homem Escudo? Ficou meio pupá, assim, porque o escudo era no mesmo formato do Capitão América. Inclusive, quando eu tava lendo, eu falei, cara, graças a Deus eles mudaram o escudo, né? Porque o escudo era tipo uma coisinha meio assim. Não era muito útil pra jogar, E era feio, ele não era estético. Aí, tipo assim, houve um processo, vocês estão copiando, não sei o quê. Aí eu falei, tá bom, vamos fazer o escudo círculo, é um círculo, né? Uma bola. E aí, tipo assim, melhorou 1000%, tá ligado? Tipo assim, ele é muito mais marcante, o escudo daquele jeito. E aí eles criam esse herói e ele, tipo assim, explode, mas de novo, eles não recebem grana nenhuma disso. Então sempre passam a perna em cima dos dois. E vai ser o primeiro momento que o Kirby vai ver que, tipo assim, cara, eu fiz algo aqui, né? E aí, quando ele tá subindo, assim, ele não tá ganhando um mérito gigante, mas ele tá sendo reconhecido, né? Chega a Segunda Guerra, de fato, né? O Japão ataca Pearl Harbor e aí os Estados Unidos é obrigado a participar dessa brincadeira. E aí ele fica ainda um tempo sem ir, por causa do que acontecia. O Kirby, ele era um cara que sustentava duas famílias. A dele... E a da esposa. E a da esposa, né? Que era, ele morava com a esposa, e a da mãe. É verdade. Que ele tinha que pagar, porque o pai não tinha muito dinheiro, enfim. Então ele tinha que sustentar duas famílias, então não ia pra guerra por causa disso. E aí ele vai sofrer um baita preconceito, assim, né? Ele mostra ele andando na rua e o pessoal falando, olha, o jovem aí andando aqui, ao invés de ir pra guerra e não sei o que, não sei o que. Tipo assim, você não tá representando o país e ele sofre aquele peso. Mas ele não vai, né? Tipo, eu também não iria. Tipo assim, tá bom, foda-se, né? Mas assim... Aí passa um tempo e ele, infelizmente, ele é chamado. Ele é obrigado a ir pra guerra. E não só ele, como o Stan Lee também é chamado, né? Isso, mas é legal pontuar isso depois, porque o que vai acontecer? A guerra do Stan Lee e a guerra do Kirby, ambos são artistas, né? Sim. Mas é muito diferente, né? Porque a gente não comentou também como é que ele conheceu o Stan Lee, né? É verdade, tem isso. Enquanto eles estavam produzindo Capitão América pra... A Timely. O dono da Timely era o Martin Goodman. Coincidentemente, é o tio do Stan Lee. Olha aqui. Ele era o namorado / marido da tia do Stan Lee. Então ele não é tio de sangue, mas é o tio, né? Qual a chance? Qual a chance? Aí tá lá o Jack Kirby, o Steve Ditko, o Joe Simon, tudo trabalhando lá. E sim. E fica o pirralhinho do Stan. É mostrado que o Stan Lee é mais novo, né?
né? Sim. Ele fica lá causando, chega lá, começa a gritar, querer chamar atenção e tudo mais, e nisso, todo mundo que já é adulto lá tentando trabalhar, porque eles não se veem como artistas, eu acho. Sim, eles se veem como um trabalhador dos quadrinhos, Sim, né? eles gostam muito de fazer aquilo, inclusive você vai ver ao longo da obra da vida dele, a única coisa que ele ama na vida, tipo, além da mulher dele e os filhos, é quadrinho, tipo assim, é quase que a coisa do Heisenberg, ele no final. Sim. Eu faço isso porque eu amo, é a única coisa que eu sei fazer, tá ligado? E aí mostra eles tentando trabalhar. Isso. E o Stan Lee sempre tentando atrapalhar. Ele era um moleque mimado, e você via que ele tava o tempo querendo se enxerir, querer saber os segredos. Eu posso fazer um capítulo, posso fazer uma coisa. E aí eu fiquei até pensando. Quanto que não é birras do Jack Kirby Se também, o Kirby tivesse tratado esse moleque mais a pandeló, Uhum. como que não teria sido a vida desse rapaz no futuro? Do Stanley falar, mano, eu gosto muito do Kirby, vai ser meu queridinho, e tipo assim, vai ser eu e ele até o final, eu amo o Kirby e tal. Como o Kirby provavelmente tinha uma birra do Stanley de ser um... Porque o Kirby vem numa vida, tipo assim, fudida, né? Ele é um moleque de gueto, que é todo fudido, viveu apanhando na rua, tipo assim, na miséria, e ele fala, porra, cheguei aqui pelo meu esforço nas paradas, e chega esse molequinho aqui que não João ninguém, é só amigo, é só primo, é tio do... Caralho, sobrinho. É sobrinho do cara. E aí agora ele já tá aqui querendo fazer as coisas? Não, nem fudendo, tá ligado? E aí ele tem uma birra, você consegue ver que tem uma coisa forte. Tipo assim, sempre que o Stanley aparece criança ali, ele fala, pô, sai daqui. E aí conforme também a Time e a Atlas vão desenvolvendo, o Stanley também vai subindo de cargo, né? Exato. Ele vai ganhando um cargo, ele vira editor. Assim, era carta marcada, né? É. Tipo era assim, nepotismo puro, né? exato. Não tem outra dava história. pra saber. E provavelmente o Martin Goodman mandava ele criancinha lá pra encher o saco pra ele ir aprendendo os métodos. Exatamente, e tudo mais, tipo assim, aprende com ele pra você virar ele no futuro. Uhum. E mais que isso, vai ter um momento ali que o Kirby, antes de falar do momento da guerra, que é uma das passagens mais importantes, o Kirby, ele vai estar fazendo projeto pra Time, só que por baixo dos panos, como o cara era viciado em desenhar, ele não conseguiria, tipo assim, assistir uma TV, tá ligado? Ele tinha que desenhar o tempo inteiro, ele era apaixonado por aquilo. Então ele tava fazendo projetos pra DC também, eu acredito. Sim. Eu não sei se era DC ou uma outra empresa, eu acho que era DC. Era National, provavelmente. Isso. E aí vai ter um momento que ele vai estar falando com o John Simon, que eles estão com um projeto ali pra ganhar uma renda extra, e o Stanley vai estar de butuca ali. Verdade, vai estar ouvindo. Isso. E aí o Stanley fica puto que ele tá ouvindo, ele dá uma bronca no moleque. O Jack Kirby fica puto que o Stanley tá ouvindo. Isso, ele fala, sai daqui, não sei o quê. E aí o Jack Kirby fica super preocupado, ele fala, pô, será que ele ouviu? Tipo assim, será que ele vai... Porque, pô, ele é familiar do cara, né? Pô, será que ele ouviu, não sei o quê? Aí o John Simon fala, não, suave, tá tranquilo. Passa um tempo depois, ele fala, eu sei o que vocês estão fazendo, vocês estão demitidos. Vocês estão fazendo trampo pros caras que é concorrência, pô, a gente sobe de tudo. E aí o Kirby fica puto. Então esse é o momento que o Kirby, ele jura matar o Stan Lee. Ele fala, se eu ver o Stan Lee de novo, eu vou matar esse menino. Porque literalmente ele estragou a carreira do Kirby, né? E o Kirby era um cara muito explosivo também nos pensamentos dele. E o que vai acontecer? Vai ter um momento da guerra, onde o Kirby já fala, não tem como que eu tenho que fazer aqui, eu vou ter que ir pra guerra. Só que a guerra do Kirby, agora você sabendo mais ou menos quem é o Stan Lee nesse começo, quem é o Kirby, como é que vai ser? O Kirby, ele vai ser mandado pra fazer os desenhos dos mapas antes da onde eles têm que ir. Então ele vai primeiro assim. Ele vai ser um soldado, vamos ver, aí descobrem que ele é um artista, ele fala, eu sou artista, por favor. Fiz o Capitão América e tal. Fiz o Capitão América, pô, que é uma mensagem super patriota, não sei o que, eu fiz o Capitão América, eu sou o criador do Capitão América, me ajuda aí, eu posso fazer umas outras paradas. Fala, beleza, então vai. Você vai ser o cara que vai ficar lá na frente e desenhar o mapa. Onde tem inimigo, onde não tem. Só que essa é uma coisa que eu não sabia muito, que é... Eles são meio que a vanguarda ali, mas não é uma vanguarda de enfrentar, é uma vanguarda de anotação. Só que é meio que basicamente ser mandado pra morrer. Porque tu e mais duas pessoas só pro território inimigo. Exato. E na verdade é mais uma questão de tipo assim, o oficial tá te mandando pra lá pra saber se tem inimigo, tá ligado? Porque se morrer é porque tinha gente, tá ligado? Se não voltar em X tempo é porque tinha gente. E aí tem um cara que fica puto que não morreu e tal. E aí você não entende muito, mas tem esse planejamento de que, tipo assim, ele era, tipo assim, não era pra existir Jack Kirby, tá ligado? E aí mostra também, tipo, Jack Kirby matando pessoas, tipo, literalmente. É muito louco, porque guerra, vai ter uma hora que ele atira num cara e vai ser um primeiro momento que ele atira, mas vai ter um momento que é mais impactante, que é quase um quadrinho mesmo, que é o momento que ele tá indo num lugar e ele tá sendo mandado pra fazer a vistoria do ambiente sozinho, tipo, absurdo. Ele encontra, tipo, um salão, assim, com, tipo assim, uns 3 caras nazistas, assim, da SS. E aí os caras vão render ele e vai tirar a arma dele, não sei o que, vai começar a falar um monte de merda e descobrem que ele é judeu, pelo nome, e o cara começa a falar mal da mãe dele, e o Jack Kirby pira. Tipo assim, ele fala, eu não consigo ver mais nada, quando eu vou ver já tava todo mundo morto, e eu não tinha levado um tiro, ele não, tipo assim, ele matou tipo 3 pessoas, tá ligado? Porque tinha faca, mostra que tinha faca na perna do oficial, né? Aquela faca que fica na bola, ele tirou e matou todo mundo. Então você não consegue imaginar que aquele senhorzinho bonzinho é tipo um cara que, tipo assim, matou um monte de gente na guerra, não um monte de gente, mas sobreviveu a um bagulho bizarro, tá ligado? E também é muito bizarro que a gente vê, tipo, vários filmes que a galera volta, assim,
Totalmente fudido. Totalmente fudido da guerra. Ele pode até ter voltado fudido, mas o cara voltou totalmente operante, trabalhando normalmente, tipo, criando mais do que nunca. Exato. É inegável que eu acho que a carreira dele muda. Acho que também deve ter um valor maior à vida, também essa coisa. Mas eu já falei, eu conversei com o Luiz, o que eu acho um pouco, que parece que eu não li muito o começo dele, não. Eu li pouquíssimo no começo do Capitão América e as outras obras dele que não é tão famosas eu nem li. Queria correr atrás. Mas parece que muito da obra do Kirby ali nos anos 60 é muito uma iminência constante, um perigo constante, o tempo inteiro, tipo assim, a projeção da morte o tempo inteiro tá ali junto com todo mundo, é um alarme muito grande. Parece que sempre, tipo assim, vai dar merda. Toda história, tipo assim, tem um vilão que vai matar todo mundo. Então, tipo assim, é muito essa reminiscência da guerra, tá ligado? Tipo assim, estamos num momento muito de alarme. Nunca, tipo, tem uma historinha mais de boa, assim, né? Eu tô falando nunca porque eu não li tudo. Mas parece que todas as histórias têm essa coisa de perigo constante o tempo inteiro. Então, você vê que tem um pouco disso da guerra, assim, né? Essa coisa de estar o tempo inteiro em emergência total, né? Agora, ele passou por essa merda toda. Acaba a guerra. Imagina a merda que o Stan Lee passou. Esse sendo aí, que ele coitado, se fudeu muito, né? O cara era sobrinho de gente famosa e rica. Imagina o que ele vai passar na guerra, né? O cara ficou no escritório o tempo inteiro. No escritório escrevendo aí jornal. Basicamente ele fazia jornal, fazia pôster, era isso. E aí o que acontece? Porque isso é muito engraçado, porque o Stan Lee não era artista, e ele nem tinha pretensão de trabalhar com quadrinho. Na história, no começo, você vê que... Conta também que conta no começo do quadrinho que o Stan Lee, quando ele assinava os roteiros da Marvel, ele assinava como Stan Lee, mas o nome dele é Stanley Liberty. Exato. Ele tava guardando o Stanley Liberty pra quando ele lançasse romances. Isso. Ou seja, o cara tinha vergonha de ser considerado quadrinista, né? Ele não queria. E ver o que o cara se tornou depois. O rei dos quadrinhos, entre aspas, né? O cara mais famoso dos quadrinhos aí. E aí é muito louco, porque ele era um cara que não era o artista, e o Kirby era o artista, e quem foi tratado como artista pra ficar desenhando pôster foi o Stan Lee. E o Kirby várias vezes fala, não, eu criei o Capitão América. Amigo, foda-se. Então você vê que claramente foi uma movimentação de pauzinhos muito fortes ali pra ele estar naquele lugar de conforto, enquanto o Kirby tava lá pra morrer, tá ligado? O Kirby também tem essa coisa do nome, né? Era Jacob Kurtzberg, né? Que é um nome bem judio, assim, né? Bem forte, né? E ele quis mudar porque ele achava que encurtar talvez ficasse mais famoso e tava certo. Porque eu acho que Jacob Kurtzberg era um nome que não ia bater tão forte quanto Stan Lee também, né? Encurtando fica uma coisa mais, né? Impactante. Exato. E aí passou toda essa parte da guerra e eles voltaram pro mundo normal, né? Sim. E voltaram pior que antes, né? Exato. Cada um. O Stan Lee decidido aí a ser o novo líder da Timely Atlas. Sim. E o Jack Kirby destemido a criar coisas e ganhar dinheiro. E ele tá, né, como todas as boas pessoas ali daquela época, estavam fodidas de grana. Então ele tem que se virar e ele quer voltar pros quadrinhos, né? Mas tá todo mundo num momento muito estranho. Sim. Então vai refletir muito o pós-guerra. Ninguém mais quer herói. Então ele vai se ver meio perdido, porque ele conta que o pós-guerra ali não existia mais uma necessidade de um herói. A guerra precisava daquele momento onde tinham heróis que iam salvar a pátria, aquele constante perigo do mundo acabar e alguém que ia salvar aquele mundo. Ali já não tinha mais, as pessoas estavam meio frias, duras, então precisava de outros tipos de histórias, né? E nisso começa a subir muito a questão do terror, né? Terror e horror, que era algo que também atraía o Jack Kirby. Sim. Ele começa a bolar essas coisas. Sim. Ele começa por um tempo, até a Marvel ser criada, né? Com o quarteto, ele começa a viver de freela, basicamente, né? Ele faz uma coisa aqui, ele... E vai tentando desenvolver coisas onde der. E eu acho que além disso o quadrinho é muito legal porque ele vai trazer muita perspectiva do que estava acontecendo na época no mundo dos quadrinhos. Sim. Por exemplo, vai ter uma coisa que eu não sabia, que muitos quadrinhos da época, eu não sei se vai conseguir dar exemplo aqui, tem esse aprovado pelo... Bom, enfim, você mostra lá. Que é o aprovado pelo Comic Code, né? Teve um tempo que tinha o Comic Code Authority, né? Isso. E aí os quadrinhos precisavam estar dentro desse selo para serem lançados, senão eles iam sofrer censura ou não iam ser lançados. É muito legal porque reflete nos dias de hoje, até hoje a gente tem isso, porque ele fala que migra um pouco esse medo dos pais. Porque o que aconteceu? Os pais começaram a ficar com medo do que as crianças estavam lendo. Ah, meus filhos estão lendo contos de terror, meus filhos estão lendo isso, aquilo, a juventude vai ser corrupta, tipo assim, vão corromper nossos filhos, enfim, vão trazer enfim, né? Esse medo que os pais têm, né, dos filhos não poderem ser imaculados, né? Tipo, quer dizer, os filhos terem que ser imaculados e não podem ser nada. E aí eles tinham muito medo, e aí eles criaram esse código, né, essa coisa, porque... Essa autocensura, porque também não é algo que veio do governo. Não.
Tem um quadrinho também do Pipoca que explica sobre o Comic Code Authority, porque foi desenvolvido por causa de um psicólogo, não sei se é um psicólogo, ele soltou um livro, soltou um livro, um estudo falando que as crianças iam ser corrompidas e tudo mais, e um cara que era, não tenho certeza agora se é o criador da Mulher Maravilha, ele vai contra isso desde o começo e tem toda uma briga aí sobre isso. Eu não cheguei a ler o quadrinho, mas existe esse quadrinho aí do Pipoca também. Vale a pena ir atrás disso. Ele fala no início, eu não sabia direito, eu sempre vi que tinha esse selinho, eu não sabia muito bem o que era. Mas é legal, porque esse cara é sempre um cara que fala que tá tudo errado, que vão corromper as crianças, e aí rola uma histeria de que, tipo, o quadrinho tem que ser proibido já. E aí os caras falam, não, calma aí, gente, não é assim. Então vamos fazer uma autocensura aqui pra gente regulamentar isso aqui melhor, então. Não pode fazer terror, então... E um quadrinho que foi muito afetado por causa disso, um personagem no geral, foi o Batman. Sim. Tanto que ele teve muito quadrinho que era mais bobinho, e a série dos anos 60 era aquela série do Adam... Isso, pastelona. Do Adam West, que era pastelona, bobona, que tinha o spray contra tubarão, tá ligado? E isso foi muito afetado por causa do Comic Code Authority, tá ligado? Você vê que... E o Cripta, ele comenta um pouco daqueles contos de Cripta, que eram os de terrorzão na época. Não, agora não pode. E eles se ferraram muito, muita gente se ferrou nisso. Acontece muito isso no mercado, e aí é legal que ele até fala depois que... Aí depois mudaram um pouco, o Elvis virou rock and roll com o Elvis. Então você vê que o Elvis, que é aquela super... que hoje em dia é uma figura super boba, né? Mas virou um alvo de escândalo, né? Você vê que o hip hop tem muito isso, até nos anos 90, 2000, rolou muito aquele selo também, que é muito parecido, que é aquele selo de audiovisual, né? Explicit, né? O Explicit, né? Advertise. Advertise, né? Que é aquele selo que tinha em vários álbuns, que é tipo assim, não, esse álbum aqui tem que todo mundo... não pode e tal, tem que saber. Então rola essas autocensuras de tempo em tempo, né? Muito legal saber disso, porque foi o que eu falei, o quadrinho também vai ser bacana, que ele vai mostrar os cenários das épocas. É um grande estudo do quadrinho no geral, né? Da evolução. Né? Pelos olhos do Kirby ali, né? Aí vai passar um tempo, aí a gente chega na Marvel, finalmente. Sim. Que chega o Martin Goodman, contrata de volta o Jack Kirby. Ele tentou montar uma editora com o Joe Simon, tinha o Steve Ditko, um monte de gente ali. Ele criou fez muita coisa, ele mas criou o Desafiadores do Desconhecido, né, também, que era um pré-Quarteto Fantástico. Só que não deu muito certo. Não rendeu tanto. Principalmente porque provavelmente ser independente era muito difícil. Eles quebraram, não conseguiram mais, tipo assim, não tinha mais como. O Joe Simon, eles meio que desfizeram ali a sociedade deles de tempos que eles tinham, tiveram que despedir todos os funcionários e falaram, cara, fudeu. Vou ter que falar com o cara da Marvel lá, né? Vamos ter que ver isso aí de novo. E aí eles foram recontratados. Tinha um negócio que eles não, pra Marvel não podia. Lembra que ele fala que eles escondem o Quarteto Fantástico? Tanto é que o Quarteto Fantástico no começo não tinha uniforme. Ah, sim. Porque não podia fazer conto de herói, eu não lembro direito. Não, mas... não é que não podia, eu acho que eles não queriam que fosse associado com herói. Mas ao mesmo tempo ele queria uma Liga da Justiça pra eles. Aí eles fazem eles vendem como se fosse um negócio de monstro, como tanto se fosse uma história. No primeiro tem um monstrão assim. O monstro ele é meio que a coisa principal ali, e aí tem os personagenzinhos ali sem uniforme, sem nada. Só que eles falam, aí depois que abriu as portas, foda-se, agora a gente vai fazer a partir acho que do terceiro, quarto número já começa a ter o Quarteto Fantástico, todo mundo e eles falam, a gente vai fazer herói, a gente vai tomar tudo isso aqui pra nós, né? E aí ele cria o Quarteto Fantástico, eles criam o Hulk, criam o Thor, o Homem de Ferro, os X-Men, os Vingadores, o Homem-Formiga, vai criando. É no nível que, tipo assim, não para. Tudo que a gente conhece hoje de super-herói, tirando o nível pra mim, Batman e Super-Homem, é ele. Tipo assim, tem o Flash, tem os outros, tem muito herói. Mas os gigantes é ele. Os da Marvel, o único que é gigantesco mesmo, que não tem nada a ver com ele, é o Wolverine. E querendo ou não, só surgiu por causa do X-Men. Sim. Tipo assim, ele é um projeto que, tipo assim, surgiu por causa que ele criou uma parada. É nível, tipo assim, nossa, o Stan Lee ele é tão bacana, não sei, não, ele criou. Cara, o Kirby criou tudo. No máximo o Stan Lee falava, tipo, queria um Homem-Inseto. E aí o Jack Kirby chegou com o Homem-Aranha, o Stan Lee falou, não gostei muito, mas eu acho que o Steve Ditko faz bem. Aí jogou pro Steve Ditko. O bagulho do Homem-Aranha é muito surreal, porque você fala, Homem-Aranha, né, foi o Stan Lee, não sei o que, a Marvel. Tipo, parece que é uma força da natureza, aconteceu o Homem-Aranha, né, não tem gente por trás. Mas o Homem-Aranha, ele é uma ideia muito antiga do Kirby. Ele veio do Besouro Azul lá atrás. Sim. Aí o Besouro Azul do Jack Kirby não rendeu tanto assim, teve uns Aí números. Ele faz um Homem-Aranha que não tem nada a ver o visual, nada a ver. Mas já tinha ideia de um Homem-Aranha que escalava as paredes. Que jogava teia, mas era com a arma, né? Isso, era um bagulho meio diferente. Aí ele tentou fazer na editora antiga dele, não rolou, foi ruim. Um tempo depois ele voltou com essa ideia, e aí ele falou, mano, eu tô sobrecarregado, eu não vou conseguir fazer isso, coloca na mão do Ditko. E aí o próprio Kirby fala, ficou melhor do que eu faria. Sim. Ficou muito melhor. Ele falou, provavelmente só fez muito sucesso porque foi numa outra mão também, porque foi uma coisa mais intimista até.
O Ditko tinha aquela perspectiva, mais um menino meio nerdão, aquela coisa de um moleque mais jovem, enquanto o Kirby era uma coisa um pouco mais dura, né? Era um moleque mais sensível. É outra pegada, outro visual. Inclusive é até legal, porque o visual do Homem-Aranha foi processado. Tudo nessa época é tudo processo, né? É um processo outro, porque parece com isso aqui, que não sei o quê. Uma roupa de fantasia de não sei aonde processou o Homem-Aranha. Sim. E aí o que aconteceu? Em vez de eles processarem, começaram a fazer a roupa do Homem-Aranha autenticada. Porque falaram, provavelmente vai dar mais dinheiro, tá ligado? Exatamente. E é muito louco, teve tudo esses rolos de processo, e ao mesmo tempo, lá no começo, todo mundo queria ter o seu Superman. Tanto que tinha o Superman, ele fala tinha disso, o Capitão Shazam, Marvel. tinha não sei quem lá. E aí quando o Shazam fez sucesso, aí todo mundo queria o Shazam. Porque todo personagem falava alguma coisa e virava alguém. Tanto que eu tô lendo o Thor do Jack Kirby agora, e o Thor do Jack Kirby, na real, era um médico que batia um cajado que virava um martelo. Tá. Então, ou seja, o Thor que a gente conhece também já não é mais a mesma coisa, mas tá lá, né? Mas também era um Shazam da vida. Sim, mas eu acho muito legal também isso, de que o Ditko, ele tinha muita referência na cabeça dele, e tudo que às vezes ele consumia, ele falava, isso aqui pode virar uma ideia. Tipo assim, o cara vai lá e fala assim, pô, na época, quem falava de mitologia nórdica? Hoje em dia é super falado, tipo assim, até meio que cansou hoje em dia um pouco de mitologia nórdica. Mas na época ninguém falava muito daquilo, o cara falou, vou fazer o Thor aqui. E se existe o Thor, e o Thor é o que é, parece que o Thor nem é uma mitologia nórdica, mas parece que o Thor é da Marvel. Sim. Tipo assim, é por causa desse cara, tá ligado? Exato. Ele fez tudo. E ele também tem um bagulho que é muito louco, que a partir do momento ele começa a querer unificar aqueles universos, né? Se hoje em dia o personagem de um no outro, os personagens interagindo. Se hoje em dia a gente tem essa coisa do multiverso, que é tão, nossa, que legal o multiverso, o cara tava lá atrás pensando nisso, tipo assim, porque antigamente era a historinha do Batman, a historinha do Super-Homem aqui, a Liga da Justiça, eles se unem ali, mas é a Liga da Justiça. Aqui não, é tipo assim, no Thor o Hulk aparece pra ajudar. E aí depois no Hulk fala, porque na edição tal o Hulk encontrou com o Thor. Isso, é tipo... Leia lá. E aí... É como se fosse o mesmo universo, acontecer as coisas juntas. Então, nos Vingadores, o Capitão América, que era do bagulho lá atrás, aparece. E é legal o Capitão América também porque é uma referência a ele mesmo, né? Ele fala sobre isso, né? E aí eu também tava lendo o Quarteto Fantástico recentemente. Vale a pena, a gente tem aqui as edições, a Panini tá com... Lançou uma coleção aí dos clássicos. Bem legal trazer isso aqui de volta e reviver o que é a origem da parada, né? Tem os X-Men também. Tem os X-Men também, muito legal. Muito bacana saber que hoje em dia a gente tá podendo ter esse material super acessível, né? E aí eu tava lendo o Quarteto e, por exemplo, aparece que o Hulk tá maluco, tá querendo matar os Vingadores, porque eles chutaram o Hulk e botaram o Capitão América. Aí o Hulk tá querendo matar os Vingadores por causa disso. Ou seja, um negócio que aconteceu lá nos Vingadores, que trocaram o Hulk pelo Capitão América, impactou o Quarteto Fantástico. E aí misturou tudo. Sim. Impacta, os personagens ele tinha uma visão muito legal disso, né? E os personagens não e também deve ter mérito do Stan Lee no meio, né? Lógico. A gente fala muito merda do cara e realmente ele merece ser xingado. Exato. Mas eu acho que muito também dele perceber o que estava acontecendo na época e falar assim, eu vou fazer isso aqui acontecer também. Esse cara que é o gênio, eu vou abusar desse filho da puta aqui, mas eu vou fazer acontecer. Então ele tem esse mérito de abusar de um ser humano ali, né? Ele tem a visão, ele era visionário. E aí o que vai acontecer? É muito legal. Aqui, a partir daqui, vai mudar o mundo dos quadrinhos, né? Porque é o que eu falei lá no começo. O mundo dos quadrinhos tava tipo... tá meio mal. Tanto é que a Marvel ia fechar. Exato. Tipo assim, é um momento que tipo, o Stan Lee fala... Ou era agora ou não era. Vamos fazer acontecer. E acontece. Tipo assim, a cabeça daquele homem fez acontecer. E é no nível que a gente falou. É muito personagem. Tipo, vários personagens vai pensar, até tipo Pantera Negra, que eu nunca imaginei que seria o Kirby, foi o Kirby. Os Inumanos. Então é isso que vai acontecer. Ele vai criar todo esse universo. Só que nem tudo são flores, né? Não. O que vai acontecer? O Kirby vai chegar uma hora que ele vai começar a ter as ideias barradas, né? Não só isso, como também vão começar a falar, você vai ter que deixar de ser acreditado como desenho, ser acreditado como tal coisa que você recebe menos. Isso. Porque tá meio complicado de te pagar. Ele começa a ver que ele tá fazendo tudo naquela merda. E ele fez tudo naquilo. E ele não tá aguentando, porque ele tá trabalhando um monte, ele criou tudo. Ele não tem mérito e não ganha nada. Então, tipo assim, o que ele tá fazendo ali, né? Ele é só um peão mesmo. Exato. O momento que vai ser a epifania ali dele, que ele não aguenta mais, é o Surfista Prateado e o Galactus, né? Que ele vai criar o Galactus, porque ele quer ele tava começando a entrar na pira de Deus, né? De que ele precisava criar um personagem que era Deus. E aí ele cria o Galactus, que é o Devorador de Mundos, e ele precisa do Surfista Prateado, que seria um anjo ali dele. Um arauto, que no final vai ser um anjo que vai se revelar contra o próprio Deus, que aí seria a ideia do Lúcifer ali, né? Ele vai criar isso da cabeça dele. Porque normalmente tinha reuniões de roteiro com o Stan Lee. Pipipi, vamos fazer isso aqui. E o Stan Lee, o método Stan Lee dele, que era tipo assim, você faz tudo, você desenvolve toda... o método Marvel que chama. Método Marvel, né? O cara vai fazer tudo, desenho, tudo. Eles vão ter um pitch, vão falar, tipo, Stan Lee, quero um quadrinho aí que o Hulk enfrenta uma árvore. Eu quero minha Liga da Justiça.
eu quero minha tal coisa, eu quero outra coisa. Ou, tipo, chegava, o que você tem aí de 10, o Kirby? Aí o Kirby falava, tem isso, então faz aí, irmão. Faz aí ele fazia tudo e só não deixava os diálogos, aí ele ia e botava os diálogos. E o próprio Kirby não era que, tipo assim, por folga do Kirby, o Kirby queria escrever os diálogos, ele até, tipo, reclamava, porque muitas vezes ele achava que ele tinha uma ideia, porque querendo ou não, ele bolou toda a ideia de como seria aquela história, e só que, tipo, o diálogo, eu falava, pô, o diálogo estragou. Porque, tipo, eu pensei outra coisa, totalmente diferente. Aí, pô, o diálogo confundiu o que eu queria. E muitas vezes ele trazia o roteiro pro coisa também. Esse momento aqui, mas aí o Stan Lee falava, isso aqui vem demais, então vamos fazer desse jeito. Exato. E aí vai ter um momento que ele vai criar da cabeça dele, ele não vai ter nenhuma reunião, ele vai falar assim, eu vou fazer o Surfista Prateado e é isso. E aí o cara vai pegar e vai colocar o nome dele na parada. Feito por Stan Lee. Aí o cara fala, porra, Da onde que tu tá no meio? Como? Pera aí, irmão. Tipo assim, aí a gota d'água dele, ele fala, cara, não aguento mais. Eu não tô sendo valorizado, não tô sendo pago pra isso. E ele não era tipo assim, não participava dos lucros, era tipo assim, ele era pagar uma taxa ali dele e tá tudo certo. Não tinha seguro de emprego, não tinha plano de saúde, não tinha nada. Não foi logo em seguida que ele coisa que ele saiu, porque... Mas ali foi meio que o momento que ele Foi o momento que ele falou, daqui pra frente é só pra trás. Exatamente. Melhor ir pra outro lugar, já começou a mandar currículo. E aí vai ter uma coisa que é legal, que ele vai começar na cabeça dele, desse homem, que ele não conseguia... Tipo assim, é muito maluco, né? O cara tinha 300 coisas acontecendo na cabeça. E ele começa a falar, cara, eu quero criar um bagulho muito... Eu quero criar a minha masterpiece. Aí ele começa a criar no Thor, né? Só que ele vai começar a desenvolver o Orion, aqueles outros personagens, escondido. Sim. Que ele tem uma ideia do quê? Ele pretende fazer uma saga que vão ter os deuses do Thor, né? Que são os deuses antigos, nórdicos. Ele quer matar todo mundo no Ragnarok e trazer depois uma mega saga que vão ter os novos deuses. Sim. Que isso, no fim, só foi feito na DC. Mas a ideia dele era matar todo mundo, que já... tipo assim... Aí, Stan Lee, eu quero matar todo mundo. Peraí. Aí o Stan Lee já virou, mas na vida real? Eu quero matar todo mundo. Aí ele falou, pô, meu... O Stan Lee virou e falou, eu sei. Tô sabendo. Eu sou um deles. E queria matar todo mundo, só que barraram a ideia dele. E aí ele, aos poucos, vai começando a escrever, por isso que é o Senhor Milagre, o Orion, o Darkseid, todos esses personagens. Ele vai escolhendo e ele fala, eu não vou mostrar pro cara. Porque ele vai falar assim, vai acontecer a mesma coisa com o Surfista Prateado. E ele vai guardando bem com peso no coração, porque ele quer mostrar, tá ligado? Ele quer, mas ele sabe que se ele fizer, ele vai se fuder. Ele fala, cara, eu não vou fazer isso, porque, tipo assim, ele fez a mesma coisa comigo, ele vai fazer a mesma coisa com o Surfista Prateado. Eu vou fazer uma ideia que eu quero muito fazer, o bagulho que tá aqui crescendo dentro de mim, e o cara vai falar que é dele. E todo mundo fala, é dele e eu não tô ganhando dinheiro por isso. Ele fala, mano, não vai dar, né? E aí, como ele teve essa ideia do Ragnarok barrada, ele fala, tchau, pessoal. Não vai dar. Vou me virar em outro lugar. Tchau. E chega lá e na DC, né? Eu não lembro se ele sai brigado. Sai. Sai, né? Lógico. Sai, Ele é um cara que ele era meio pá, né? Eu falei, inclusive, o quadrinho ele faz questão de mostrar ele muito bonzinho, mas ele devia ser meio chatinho. Com certeza. Mas ele é um cara meio burrinho, viu, coitado? Ele era muito gênio na coisa dele. Mas ele é ingênuo, assim. Eu não sei se ele... tipo assim, é ingênuo. E também ele tinha que, tipo assim, fazer as coisas pra se alimentar a família dele, né? Mas ele é meio ingênuo. Ele não bancava. Tipo assim, nessa de ele falar assim, eu quero fazer o Quarto Mundo, quero fazer... Ou, pô, roubou meu Surfista Prateado. Não, você roubou meu Surfista Prateado. A gente vai ver mais claro agora quando ele vai pra descer. Ele vai pra descer e o cara fala, pô, venha. Com o cifrão no olho já, né? O tio Patinhas chamando ele. Na verdade, ele... Não, mentira, porque na verdade tem um cara que não gostava, odiava ele, vai descer. Ele espera esse cara sair, ele fala, entrou outro cara. Ele falou, bom, beleza, agora, vou mandar meu currículo. Porque ele tava brigado no nível do Martin Goodman e do Stan Lee. Ele tava, tipo, muito mal. Já tinha mandado o cara se fuder. E aí ele falou, nunca vou. Aí quando trocou o cara, ele falou, bom, é a minha chance. Vou com o cara. E o cara falou, pô, eu adoro você, aqui todo mundo te respeita, a gente te acha gênio, aqui você vai ter liberdade total. E aí ele tem até no começo, ele vai criando o Quarto Mundo. Ele queria pegar mostra aí. Negócio aqui. O ônibus aí do Quarto Mundo, ó. É o cara aqui, é o gênio, esse aqui é a obra dele, eu não terminei, inclusive eu nem comecei direito. Ele vai com os planos de fazer o tal do Quarto Mundo. Sim. E ele queria muito trabalhar com o Superman nesse Quarto Mundo. Mas o Superman tá numa fase que ele precisava ter a cara do Kurt Swan, que é um dos desenhistas figurões do Superman. Então ele não podia ser trabalhado por ninguém sem ser o Kurt Swan. Mas ele não sabia, ninguém avisa ele. E todo mundo trocava o rosto do Superman de todos os gibis pra ficar igualzinho desse desenhista. Porque não queria uma marca registrada, ninguém podia mexer. E aí... Inclusive, eu acho que hoje é muito louco, porque as pessoas na época não têm noção, o tato de tipo, assim, o que vai ser o cara. Eu acho que se fosse, tipo, as pessoas tivessem uma noção do que ia se tornar o Jack Kirby, eles deixariam. Eles falam, mano, deixa. É tipo assim, ele é um cara, ele vai ser o Jack Kirby, tipo assim, deixa o traço dele, irmão.
E aí passa um tempinho, ele consegue autorização pra fazer o Jimmy Olsen, que é um cara que anda com o Superman, então... ele chega lá e fala, rapaziada, eu tenho isso aqui. Ele traz uma pilha de um monte de ideia. Aí os caras falam, pô, parabéns, irmão, faz aí. E aí ele fala assim, ele conta, eu quero que o Superman não seja isso. Eu quero que tenha o adversário do Superman, porque o Superman é o cara que salva a Terra, nunca passa nenhum perrengue. Sempre no final das contas dá tudo bem pra ele. Só que eu quero fazer o Superman que vai ter um cara à altura. É o cara que vai, tipo assim, se quiser o Superman fazer isso aqui com o Superman. Eu quero fazer uma criatura divina que o Superman vai ser igual pra igual, até mais fraco. Sim. Porque era uma coisa que tinha a ideia que o Superman não perdia pra ninguém. A única coisa que o Superman era fraco é o Kryptonita. Ele falou, cara, foda-se Kryptonita, irmão. O negócio é, tipo, um cara que vai destruir o Superman. E aí ele fala, pô, beleza, irmão, você pode ter liberdade. Quer o Superman? Ele falou, não, eu não quero tirar o emprego de ninguém, não. Eu quero pegar o Jimmy Olsen. E aí ele pega o Jimmy Olsen, que é o quadrinho que ninguém comprava. E aí já, tipo assim, eu falei pro Luiz outro dia, já no segundo capítulo do bagulho tem uma imagem linda, tipo assim, que você fala, caralho. Você volta no vídeo do Grande Desastre do Superman e eu pergunto pra ele, sabe quem é o Jimmy Olsen? Ele fala, não. E agora ele sabe. Eu sei. Só que o Jimmy Olsen continua sendo ninguém, só que ele falou, mano, eu quero brilhar. Ele também falou, cara, qualquer coisa que eu mexer, eu viro ouro, é o Midas, tá ligado? E ele era. E rola também um bagulho que é muito estranho, eu não lembro direito como rola. O George Lucas, do Star Wars, consegue um pouco desse roteiro, né, do que ele quer fazer nos Novos Deuses. Sim. E faz antes no Star Wars, né? Ele fica muito puto, o Kirby, porque ele fala, tanto é que no primeiro Star Wars ele fala, cara, isso aqui é a minha parada, mano. Eu não lembro qual que era, mas eu lembro que no segundo... É a parte do pai, principalmente. O Orion e o Darkseid, ele é filho do Darkseid, e aí vai ter esse embate do pai ser um personagem fascista, que é o Darth Vader, que vai fazer essa coisa autoritária, enquanto o filho vai ser aquela coisa que vai trazer a perspectiva de uma rebelião, de uma revolta, enfim, que vai ser contra o que o pai faz. E aí quando ele vê o Eu Sou Seu Pai, o Luke do Darkseid, tipo assim, o Darkseid é igualzinho ao Darth Vader, né, que o nome é até parecido, ele fala, cara, estão me copiando, mano. Mano, imagina o cara tá assistindo o filme assim, ó, a trilogia inteira, aí chegou Eu Sou Seu Pai, ele... Ele ficou muito puto. E aí, mas ele não fez nada. Porque porque nem tem o que fazer, né? Mas ele vai desenvolver toda essa ideia aí, que ele começa uma história nova. E aqui ele faz a segunda parte, que seria criar os novos deuses, que... Mostrei, cadê? Ele criou os novos deuses aqui, que a gente tem separadinho, esse ônibus tem separado. Tem o Luiz, ele tem a versão aqui, que também é gringa, infelizmente. Tem aqui no Brasil, nesse mesmo formato. Mas eu já tinha comprado, então... Tem nesse mesmo formato, hoje em dia já lançou. Então é acessível hoje em dia no Brasil essa coisa. Sim. Eu comprei o ônibus porque eu prefiro ter... Tudo em um só? Tudo em um só. O Luiz tem esse aqui e a gente tá planejando ler, porque eu não li, o Luiz ele leu um bom pedaço. E a arte do cara é tipo assim, é coisa de louco. É tipo assim, uns bagulho que é inacreditável. A gente não comentou tanto porque, assim, vale a pena você ver, a gente tá comentando mais sobre a história, mas o cara era o cara mesmo, o cara era o bicho. Faz sentido tudo que ele tem, né? Ele era foda. Vai ter uma outra coisa que é legal que acontece nos Novos Deuses, além dele criar essa mitologia maluca dele, ele quer criar essa ideia de ter seres humanos que vão virar deus a partir dos deuses antigos, vai ter o Darkseid, enfim, é um bololô. Vai ter um outro problema, esse cara era cheio de problema, né? Mas eu acho que o segundo grande vilão da vida dele, além do Stan Lee, mais pra frente, o Novos Deuses vai ser bloqueado, o quarto mundo vai ser sofrer a mesma coisa que o Thor, vão falar, não, isso não pode. Mas antes tem o Vincent Coletta. O Vince Coletta vai ser um grande inimigo do Kirby, e ele considerava um cara bom. Porque verdade. ele trabalhava com esse cara já na Marvel, eu acho, e ele tipo assim... Esse cara é um arte finalista que o Kirby confiava muito, e ele fez o cara entrar na DC, ele obrigou a DC a contratar o cara pra ser o arte finalista dele. E gostavam muito desse cara, desse Vince Coletta. Ele fala muito pouco aqui, mas antes de ler o livro, eu tinha visto um vídeo só sobre esse Vince Coletta, o cara que estragou as obras do Stan Lee. Do Stan Lee não, do Jack Kirby. E ele mostra vários painéis, vários desenhos do Kirby, como era antes e como era depois. E aí vai ter um grande problema e várias pessoas vão falar pro Kirby que, tipo assim, pô, ele tá estragando. Porque o Kirby normalmente fazia as coisas e ele não via muito, às vezes, como é que ficava o quadrinho. O cara não tem tempo de reler tudo que ele já fez, ele tem que continuar fazendo. E aí vai ter um problema, que esse cara, ele era o cara que todo mundo gostava no mercado, a Marvel e a DC começa a gostar dele, porque ele é o cara mais rápido. Sim. Ele, tipo assim, ele faz muito rápido. Eu vi o vídeo do cara falando que era, tipo assim, absurdo o tempo dele comparado com os outros caras. Ele chegava a fazer um nanquim em cima do que o Kirby desenhou, só que o que ele fazia? Ele pegava o fundo, ele simplificava o fundo ao máximo, às vezes pintava tipo assim, tirava o fundo, colocava pra pintar de uma cor. Apagava o personagem, fazia o prédio, às vezes, no fundo, era o prédio mais tosco possível, o personagem ele tirava, se tinha uma ação acontecendo, ele simplificava, ele fazia do jeito dele. E o Kirby nem sabia que isso estava acontecendo. Só que a gota d'água pro Kirby vai ser um momento que ele vai pegar as histórias Olha, mais uma coisa, o cara criou o Morbius. O Kirby, ele cria um vampiro,
E aí esse Vince Colella vai verdade. trazer a ideia do vampiro pra Marvel. Antes de lançar na DC. Antes de lançar na DC, porque ele tinha acesso a esse material. Só que ele pegava o material do Kirby e levava pra Marvel, ó, Stan Lee, é isso aqui que o cara tá fazendo. Aí Stan Lee, legal, então vamos criar um vampiro antes dele. E aí o Morbius, querendo ou não, é do Kirby também. Não, um negócio tão absurdo, né, mano? É absurdo. Ele fica puto e fala, então falou, irmão, sai daqui, ele sai puto e o Vince Colella fica, O Kirby faz igual o João Gordo, né? sobe aqui, meu! Sobe aqui! Ele chama um cara, e aí o cara, o novo é Mike, eu esqueci o nome dele, que ele vai falar que é o cara que ele mais gostou de trabalhar como artificialista. É o cara que, porque ele dá uma comida de rabo nesse cara, porque ele desenha um personagem que o Kirby tava criando e ele altera um pouco o rosto dela, ele fala, eu queria que fosse mais parecido com a Cher. O arte finalista fala, aí o Kirby fala, irmão, o que você tá falando? Cala a boca e faz o meu aí, ó. E aí ele dá uma comida de rabo e o cara nunca mais faz nada. E aí mostra também a primeira vez que o Kirby vai mexer com o scan. Porque vai ter alguns momentos até que o Kirby vai mexer com a ideia de colagem. Aí vai ser o primeiro momento que o filho dele trabalhava numa máquina na empresa de Xerox. E aí ele vai cortar o que o cara desenhou e vai colocar o dele, tá ligado? Então você vai ver que ele também vai brincar com isso no futuro, com colagem, umas paradas mais autoral. Ele vai ser cancelado. Ele vai brigar com o pessoal da DC. O cara fala assim, ó, o Kirby não tá dando dinheiro, o que você tá fazendo? Acelera o processo aí de finalizar essa porra desse quarto mundo aí que ninguém mais quer saber disso aí. Faz uns personagens que ninguém... Porque o cara que era o ADM daquela época, nós quer personagem novo, nós quer personagem novo. Ele tava na vibe, tipo, esse cara vai criar a nova DC aqui pra mim. Aí não criou uns caras que ninguém tava lendo muito, tipo assim, o cara queria um novo Super-Homem, o cara queria ser um novo Quarteto Fantástico, o cara queria um Homem-Aranha novo, falei, cara, Kirby, cria aí. E aí ele cria um bagulho que é mais experimental, um negócio, uma obra gigante, tipo assim, uma novelona. E aí ele falou, cara, gastei dinheiro à toa e cria personagem. O cara tava na brisa de criar personagem. E aí ele falou, mano, não tá dando mais, o Kirby sai também. Fala, não tô ganhando dinheiro, não tô fazendo o que eu quero, vou ter que ir embora daqui também. Volta pra Marvel. E aí na Marvel, ele continua essa saga do quarto mundo, criando... O Stan Lee fala assim, irmão, os caras não sabem de nada, quando tem ouro eles não sabem como funciona, eles tinham que ter feito o quarto mundo até o final, a gente aqui vai dar mérito pra você, Stan Lee, o Kirby. Kirby burro, e aí o cai Kirby, de novo. Aí fala, tá bom, valeu, obrigado. E aí ele cria os Eternos. A única pessoa realmente muito inteligente nessa história é a mulher do Kirby. E o Joe Simon. Que saiu fora. Eu não sei qual o fim dele, ele não fala aqui. Ele chamou o Kirby pra uns frilos até no momento, mano. A mulher do Kirby que é a mais inteligente, ela sempre fala, cara, tu tá sendo muito trouxa aí, tá ligado? Tu tá sendo muito trouxa. E é muito legal que a mulher dele é a mulher dele, tipo, da infância ali, da adolescência até o final. Tipo assim, ele acompanhou a vida inteira com ela ali. Nada de Chico Moedas. Nada de Neymar, cabelinho. Nada. Sem camisa do Flamengo. Enfim, ele não era um homem traíra, né? E ele vai voltar pra Marvel e de novo vai tomar no cu, porque ele vai criar o Eternos. O Stanley fala, irmão, sossega. Faz aí, vai fazendo. É cancelado. E não só isso, chega uma hora que ele já foi expulso de todas as editoras, tá puto. Ele tá indo atrás do direito dele. Ele sabe que tem 500 mil original que ele pode vender a preço assim, absurdo. Isso. Aí os caras falam, a gente já achou meia dúzia só aqui pra você ver. Pô, é ridículo, né, cara? Tipo assim, pelo que parece aqui, Kirby, a gente tá vendo que tem 88 páginas. Aí o cara fala, peraí. O cara trabalhou 30 anos desenhando 20 páginas por mês pra cada série. Só que tem mais de 88, tá ligado? Eu tenho certeza, eu não sou tão bom de número, mas eu tenho certeza que ele tinha mais de 88 páginas. Os caras falam, tem 88, Kirby, é isso? E pô, todo mundo que vai numa Comic Con vê os caras vendendo os original da página. Inclusive, e não vende baratinho. Não. É tipo $100 pra cima por página. Isso os mais Rael. Imagina um Jack Kirby, quanto que não vai. Inclusive, é muito foda, fiquei sabendo aí no aniversário de 100 e poucos anos do Jack Kirby, já tinha morrido, mas seria a data. O rapaz do Pipoca Nanquinho, o Daniel, ele tem um original do Kamandi, do Kamandi, que eu tenho aqui também, que a gente não comentou, mas é um dos processos dele na DC. Que é... Esse aqui é muito lindo. Ele tem uma das primeiras páginas dele, já é uma das coisas mais absurdas assim, que eu já vi. É o Planeta dos Macacos. É o Planeta dos Macacos, a ideia do Planeta dos Macacos mesmo. Porque ele faz um Planeta dos Macacos, só que ele faz uma coisa diferente. É um menino que é o último menino da Terra, que ficou tipo num bunker, e o mundo inteiro, todos os animais são conscientes, menos os humanos, né? É o Planeta dos Macacos. Mas o traço dele e o rapaz procurando tem que ter um original. Eu falei, nossa, que incrível, né? E aí também, puxando aí do Kamandi, ele tem muito essa fase dele querer fazer os filmes versão dele, né? Sim. Ele chega a fazer o 2001, ele faz o Kamandi. Ele faz. Deve ter mais coisas que eu não lembro, mas... Ele tem adaptação também. Ele tem uma adaptação que eu acho que é do Shakespeare, uma parada assim. Enfim, ele tem muita coisa. O 2001 vai ser um processo muito legal dele, porque ele é apaixonado por ficção científica, ele adora fazer navinha. E ele fala que ele ficou totalmente maluco com a ideia do 2001, do Stanley Kubrick, que é um filmaço. Ele quis fazer, e o Stanley falou, faz aí, a gente vai conseguir os direitos, faz.
E eu acho que o Stan Lee também queria que ele fizesse. Ele faz, só que ele começa a perceber que não é isso que ele queria. Tanto é que ele procede, eu vi isso no vídeo do Papai Canão, que não tem aqui, que ele continua fazendo os processos ali do 2001, ele meio que cria um universo a partir de 2001, depois do que seria o filme. E aí começa a virar uma coisa meio Kirby mesmo, um monstro, robô gigante e tal, e aí até uma hora que ele para. Porque foi o que eu pensei também, é que nem você querer que Stanley Kubrick faz uma adaptação aí do Novo Mundo, dos Quatro Mundos, não ia fazer, porque são gênios diferentes, né? Então tem essa pira com ele com o mundo dos cinemas, né? Ele vai continuar aí na Marvel, vai dar merda de novo. E vai chegar um momento que ele vai ficar doente, né? Ele vai começar a perder o movimento do braço. Ele vai começar a administrar tudo, ele vai começar cada vez menos a desenhar. Eu acho que nesse momento dele mais velho, ele não cria nada muito impactante. Ele chega a criar uma série pra Image, que é ali que ele consegue fazer um dinheirinho, porque a Image... mas aí depois que ele já tinha saído da Marvel de novo, né? Nos anos 90 ele já saiu da Marvel, já saiu da DC, tá lá de boa. Chega a galerinha da Image, que caso você não saiba, a galera da Image era... Imagina o top 10 da Marvel e da DC saem da editora porque não estão pagando bem, estão causando que nem fizeram vamos fazer o que eu Jack faço. Kirby. E falam, pessoal, tchau, a gente vai criar nossa editora. Sim. E lá vai ser meio a meio. Sim. E aí o Kirby é convidado pra fazer uma história lá, ele faz, ganha um dinheiro. Tem o Coiso, né, inclusive, que é o mais famoso, o famosão lá com o peito do Capitão América Estranho. É o... Nossa, eu esqueci. Não é o McFarlane. Não, o McFarlane é o do Homem-Aranha. Enfim, é o do Capitão América Estranho lá, esqueci o nome dele. Enfim, é um monte de gente fodona da Marvel. Tem um monte de gente muito importante da Marvel e fala, mano, esse aqui é o rei, a gente precisa dele. E outra, a gente não precisa dele porque a gente quer, nossa, ele vai dar dinheiro pra gente. A gente quer dar o espaço pro cara criar o que ele nunca teve. Porque a gente viveu na pele o que ele viveu, só que o cara viveu lá atrás, então, tipo assim, as coisas foram melhorando pra gente. E todo mundo também ali foi influenciado pelo cara. Trabalhou nas obras que o cara criou. Exato, ele é o mestre, ele é tipo o pai de todo mundo ali. E aí agora a gente quer dar o espaço pra esse cara poder criar. É muito louco que no final da vida dele ele já devia estar com 70 anos, sei lá, 80, não sei quantos anos. E ele fala, caralho, o quadrinho não dá dinheiro. Tipo, é muito triste. Porque ele passou uma vida ali, tipo assim, só se ferrando. Ele fala, mulher, cara, quadrinho dá muito dinheiro, tá ligado? Tipo assim, por que ninguém me avisou? Tipo assim, pô, esse pai era um jogo mesmo. E aí, tipo assim, dá uma pena, porque você fala, porra, caralho, coitado. Podia ter tido uma vida tão melhor. E é foda. Ele antes de entrar na Image, ele trabalha na Hanna-Barbera, eu acho. Ele trabalha na Hanna-Barbera e o mais louco, ele foi responsável por criar aquele personagem que é mó meme, que é aquele cara que vira um carro. Já viu aquele personagemzinho que ele é todo estranho, ele vai se esticando as mãos e vira um carro? Eu falei, como é que tem o Kirby aí, tá ligado? Tipo assim, ele tá meio que em tudo. Muito triste do Kirby porque ele é um pouco melhor a história dele do que o Steve Ditko, né? Que esse aí só se fudeu, né? A gente não leu a biografia dele, mas você consegue ver que ele morreu pobre, né? Um dos grandes defensores. Ele também foi um cara que criou, não sei se ele criou mais, mas ele criou o Homem-Aranha e o Doutor Estranho, e é disso que o pessoal fala, pelo menos. Ele criou algumas outras coisas, mas o principal é o Homem-Aranha e o Doutor Estranho, e principalmente o Homem-Aranha. Só que só o Homem-Aranha é tipo assim... É o mais famoso da Marvel. É uma coisa que, tipo assim, dá muito dinheiro, tipo assim, 50 anos depois, tá ligado? O bagulho é muito caro. Então, tipo assim, ele morreu fudido de grana, né? Um dos grandes defensores dele é legal que vai aparecendo vários personagens. Inclusive aparece o... Frank Miller, aparece o Alan Moore, aparece o rapaz que fez o Monstros, lá que eu esqueci o nome dele. O Barry Windsor. Isso, aparece o Windsor Smith, que era inglês. Ele fala que queria no começo copiar o traço dele. Ele fala, cara, seja você mesmo. E aí o coisa vai ser ele mesmo. Tanto é que a gente falou de Monstros, que é um quadrinho incrível. Pensar que tem influência dele lá atrás. Mas ele é um rapaz que, tipo assim, o Kirby, ele foi um ingênuo, mas também ele era um reflexo do que ele podia ser ali na época. Ele tinha que se portar daquele maneira. E eu até falei pro Luiz, ele é um cara que ele sofreu na pele ou uma mais-valia mesmo ali do bagulho do Marx. Ele é um cara que ele podia ser comunista. Primeiro que não dava pra ser naquela época, porque se ele fosse, ele ia ser preso. E também por conta da propaganda negativa que se tinha, né? Até um negócio que a gente não comentou, uma rola, eu até ia comentar com você depois, que ele tá fazendo, não sei se é o Quarto Mundo ou se é o Quarteto, alguma coisa assim científica, e chega o FBI na casa dele e fala, da onde você tá tirando essas porra? É verdade, isso é muito louco. É o Quarteto, não, é o Quarteto Fantástico. Ou não, é o Sky Master. É o Sky Master, porque ele faz uma ficção científica mais pé no chão, porque queriam... chega, tipo... Irmão, de onde você tá tirando isso? Tipo assim... Quem te passou isso? Tipo assim, você é comunista? Qual foi, louco? E ele falou, mano, eu inventei. Aí os caras falam, nem fudendo. Aí depois vai mudando a história, os caras falam, não, realmente. Porque o modelo de nave dele era uma coisa que saía da mente dele, ele não era cientista, provavelmente ele pesquisava, mas ele criou um bagulho que era tão real que os caras falaram, cara, você tá, tipo assim, literalmente vendendo, você tem informação nossa e você tá publicando, essas informações privilegiosas, tá ligado? Os caras foram na casa do cara, tá ligado? Mas é muito louco, porque ele era um cara que ele sentiu na pele, ele teve
o conhecimento empírico do que é ser um proletário ali mesmo, tá ligado? Mesmo você pegando o Quarteto, o Homem-Aranha e o Thor, e sendo tudo começo, é tudo precisamos vencer os comunistas, Exato. o cara viveu praticamente o que há de pior aí do capitalismo e sofreu na pele. Ele sofreu tudo isso, de tipo assim, ele ser o cara que ser expropriado, ele era completamente abusado, não tinha reconhecimento, o trabalho dele era totalmente, tipo assim, precarizado, total, roubado. Ele foi um cara que se fudeu muito e ele não teve merda nenhum. E ele viveu na pele, tipo assim, mais valia eu estar produzindo isso e ganhando dinheiro disso do que uma pessoa que não faz nada e ganha em cima. Ele teve o conhecimento empírico, só faltou alguém tipo falar assim, ó, Kirby, é isso aqui, cara. Mas e também até que ponto era importante pra ele se organizar e pensar nisso? Que não fosse, que ele queria fazer o quadrinho dele. Ele queria viver uma vida simples, o foda é que, tipo assim, roubaram o cara, basicamente. Né? A vida dele vai terminar meio que assim, ele vai ganhar um dinheiro bem no finalzinho da vida, mas ele é um cara que parece ter sido muito ingênuo, mas muito bonzinho por um lado, e uma pessoa muito humilde. Tipo assim, querer realmente fazer as coisas dá dele. pra ver isso também na parte que ele gostava de criar personagens, chegar uns que eles cria e deixa lá, ó, pessoal, vai desenvolvendo. Criei aqui, mas eu não quero fazer, deixa pra alguém brilhar com o meu boneco. E as histórias dele têm um fundo bonito, elas são cheias de ricas. Eu acho que ele combina o traço dele, que é lindo, com histórias que tipo, ele quer fazer com conteúdo. Não era simplesmente, deu errado, o fulaninho vai lá e salva o dia. Ele queria construir coisas mirabolantes, ele tipo, era uma cabeça muito inchada, né? É muito legal, ele é um cara que ele é apaixonante, eu acho incrível, e ele morre, acho que ele tem um ataque cardíaco, né? Ele tá com... Não lembro. Enfim, ele teve um ataque cardíaco, sobreviveu, mas ele ficou mal depois e acabou falecendo. É legal que tem uma grande homenagem no final do quadrinho, tipo assim, tudo que acontece pós-morte ali dele. Assim, o Frank Miller falando, tipo assim, o rei morreu e ninguém nunca vai ocupar o espaço dele, tá ligado? Tipo assim, e vai ver também e tem o pós da morte dele, que é tudo que foi acontecendo, tipo assim, todos os filmes que foram acontecendo, E é legal também de ver hoje em dia, ele tem um mérito muito maior nessa criação, tanto que lança um filme aí do Thor. É tudo com o design inspirado no Jack Kirby, todo mundo fala, ó, esse design é inspirado no Jack Kirby. Sim. Aí aparece também o nomezinho dele nos créditos e tudo mais. É triste também, porque apesar de hoje em dia a gente ainda ter um conceito muito grande, e o nome dele vem crescendo, porque até mesmo pra mim, era um cara que até uns tempos atrás eu não conhecia, e tipo assim, era Marvel, era tudo Marvel. Mesmo ele tendo todo o reconhecimento que ele tem, um monte de artista, tipo o Alan Moore, que nem eu falei, ele foi um dos caras que foi responsável por falar assim, tem que dar os papéis os originais pro Kirby, porque eles queriam pegar os originais e falar, antes de dar os originais, você não pode falar nem pros seus netos que você criou. É nesse nível a proposta da Marvel. E aí, mesmo hoje em dia, tendo mais um reconhecimento, a família ainda não tem direito. Até, tipo assim, tempos atrás, nesse ano mesmo, lançaram um documentário do Stan Lee, que, tipo assim, mal fala do Jack Kirby, tá ligado? Pô, eles não têm direito, eles não ganham dinheiro. Até depois que o Jack Kirby faleceu, tentam esconder tudo que ele participou, né? Tentam jogar tudo pro Stan Lee. Aí depois que o Stan Lee veio a falecer também, aí começou a pipocar mais sobre o Jack Kirby. Tipo assim, quem é esse cara? Porque agora não tem mais quem defender o trono do Stan Lee, né? Mas bom, esse foi o vídeo, né? Cansado aqui porque tá muito calor. E esse vídeo foi grande. Foi, mas é a gente que a gente ama, a gente fala de quem a gente ama, né? Do maior criador aí das duas editoras. Sim, é absurdo. Né? Se você gostou, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho. Exatamente. Segue a gente em todos os lugares. Espalha essa palavra do Rei Kirby. Envia esse vídeo pra alguém aí que gosta do Jack Kirby. Alguém que quer comprar aqui, ó, a biografia. Vale muito a pena ler essa biografia. Mas assim, o vídeo é sobre o Kirby. E a gente ama muito ele, e é isso. Segue aí, faz tudo que você tem que fazer. Até o próximo vídeo. A gente tá sempre mandando conteúdo pra vocês, de filme, de quadrinho, enfim, tudo isso aí, né? Grande abraço.